Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 2 de novembro, que é o dia 306. Vamos continuar em Ezequiel, capítulo 3, versículo 16, até o capítulo 6, versículo 14. Depois de 7 dias, o Senhor me deu uma mensagem. Filho do homem, eu nomeei vigia de Israel. Sempre que receber uma mensagem minha, advirto o povo. Se eu avisar os perversos, vocês estão condenados à morte. Mas você não lhes transmitirá advertência para que mudem sua conduta perversa e salvem a vida, eles morrerão em seus pecados. E eu o considerei responsável pelas mortes deles. Se você o advertir, mas eles não quiserem se arrepender e continuarem a pecar, eles morrerão em seus pecados. Você, porém, salvará sua vida. Se os justos se desviarem de sua conduta justa e não prestarem atenção aos obstáculos que eu puser em seu caminho, eles morrerão. E se você não os advertir, eles morrerão em seus pecados. Nenhum dos atos de justiça deles será lembrado, e eu o considerarei responsável pela morte deles. Mas se você advertir os justos a não pecarem, e eles lhe derem ouvidos e não pecarem, eles viverão, e você também salvará sua vida. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele disse: levante-se e vá até o vale, e eu lhe falarei ali. Levantei-me, fui até o vale, e ali vi a glória do Senhor, como na primeira visão junto ao rio Quebar. E prostrei-me com o rosto no chão. Então o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Vá para sua casa e tranque-se dentro dela, disse ele. Ali, filho do homem, você será amarrado com cordas e não poderá sair para o meio do povo. Farei sua língua se prender ao céu da boca para que fique mudo e não possa repreendê-los, pois são rebeldes. Mas quando eu lhe der uma mensagem, desprenderei sua língua e deixarei que fale. Então você lhes dirá: assim diz o Senhor soberano. Quem escolher ouvir, ouvirá, mas quem se recusar não ouvirá, pois são um povo rebelde. Agora, filho do homem, pegue um tijolo de barro, coloque-o à sua frente e desenhe nele a cidade de Jerusalém. Retrate a cidade cercada. Construa um muro ao redor dela. Arme o acampamento inimigo e cerque a cidade com rampas e troncos de ataque. Pegue uma panela de ferro e coloque-a entre você e a cidade. Volte-se para a cidade e mostre como será o cerco de Jerusalém. Isso será um sinal de advertência para o povo de Israel. Agora deite-se sobre o lado esquerdo e ponha sobre si os pecados de Israel. Você terá de carregar os pecados de Israel pelo número de dias que ficar deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que carregará os pecados de Israel por 390 dias, um dia para cada ano de pecado do povo. Depois, deite-se sobre o lado direito durante 40 dias, um dia para cada ano de pecado de Judá. Enquanto isso, continue a olhar para o cerco de Jerusalém, deite-se com o braço descoberto e profetize contra a cidade. Eu o amarrarei com as cordas para que você não possa virar-se de um lado para o outro, até que tenha completado os dias do cerco. Pegue um pouco de trigo, cevada, feijão, lentilha, milho miúdo e trigo candeal e misture-os numa vasilha. Use-os para preparar seu pão durante os 390 dias, em que ficará deitado sobre o lado esquerdo. Racione suas porções 240 gramas por dia e coma-as em horas determinadas. Depois meça um pouco mais de meio litro de água para cada dia e beba-a em horas determinadas. Prepare e coma esse alimento como faria com bolos de cevada. Asse-o diante de todo o povo, usando fezes humanas secas como combustível. E o Senhor disse: assim, os israelitas comerão pão impuro na terra dos gentios, para onde eu os expulsarei.
Então eu disse: ó Senhor soberano, jamais me contaminei. Desde a infância eu nunca comi animais mortos por doença ou despedaçados por outros animais. Nunca comi carne alguma proibida pela lei. Então ele me disse: em lugar de fezes humanas, você pode usar esterco de vaca para assar o pão. E acrescentou: filho do homem, tornarei a comida extremamente escassa em Jerusalém. Será pesada com grande cuidado e consumida com medo. A água será racionada e o povo beberá com desespero. Diante da falta de comida e água, olharão uns para os outros aterrorizados e definharão debaixo de seu castigo. Filho do homem, pegue uma espada afiada e use-a como navalha para raspar sua cabeça e sua barba. Use uma balança para pesar o cabelo e dividi-lo em 3 partes. Coloque uma terça parte no meio do desenho de Jerusalém. E depois de encenar o cerco à cidade, queime o cabelo ali. Espalhe outra terça parte ao redor do desenho e corte-a com a espada. Espalhe a terceira parte ao vento, pois eu espalharei meu povo com a espada. Guarde apenas um pouco de cabelo e amarre-o em seu manto. Então pegue alguns desses fios de cabelo e jogue-os no fogo, para que se queime. Dali, um fogo se espalhará e destruirá todo Israel. Assim diz o Senhor soberano: esta é uma ilustração do que acontecerá a Jerusalém. Coloquei-a no centro das nações, mas ela se revoltou contra meus estatutos e decretos, e foi mais perversa que as nações ao seu redor. Não quis obedecer a meus estatutos e decretos. Portanto, assim diz o Senhor soberano: vocês são mais rebeldes que as nações vizinhas e não quiseram obedecer a meus decretos e estatutos. Nem sequer viveram de acordo com os padrões de justiça das nações ao seu redor. Portanto, eu mesmo, o Senhor soberano, estou contra vocês. Eu o castigarei publicamente diante de todas as nações. Por causa de seus ídolos detestáveis, punirei vocês como nunca fiz antes e nunca voltarei a fazer. Pais devorarão os filhos e filhos devorarão os pais. Eu os castigarei e espalharei aos 4 ventos, os poucos que sobreviverem. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, eu o destruirei completamente. Não terei compaixão alguma de vocês, pois profanaram meu templo com imagens repugnantes e pecados detestáveis. Uma terça parte do seu povo morrerá na cidade por doença e fome. Uma terça parte será morta pelo inimigo fora dos muros da cidade. E eu espalharei uma terça parte aos 4 ventos e os perseguirei com minha espada. Por fim, minha ira se completará e ficarei satisfeito. E quando minha fúria contra eles tiver passado, todo Israel saberá que eu, o Senhor, lhes falei segundo o meu zelo. Portanto, eu o transformarei em uma ruína, em objeto de insulto aos olhos das nações ao redor e para todos que passarem por ali. Você se tornará alvo de insultos, zombarias e horror. E servirá de advertência para todas as nações ao redor. Elas verão o que acontece quando o Senhor, em sua ira, castiga uma nação e a repreende, diz o Senhor. Farei chover sobre você as flechas mortais da fome, para destruí-la. A fome se tornará cada vez mais severa, até que desapareça todo o suprimento. Além da fome, enviarei animais selvagens para atacá-la e devorar seus filhos. Doença e guerra o alcançarão, e trarei contra você a espada do inimigo. Eu, o Senhor, falei. Recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, volte o rosto para os montes de Israel e profetize contra eles. Proclame esta mensagem do Senhor soberano contra os montes de Israel. Assim diz o Senhor soberano aos montes, às colinas, aos desfiladeiros e aos vales. Estou prestes a trazer guerra sobre vocês e destruir seus santuários idólatras. Todos os seus altares serão demolidos e seus lugares de adoração serão destruídos. Matarei o povo diante de seus ídolos, porei os cadáveres dos israelitas diante de seus ídolos e espalharei os ossos ao redor de seus altares. Onde quer que vocês vivam, haverá desolação e destruirei o santuário idólatras. Seus altares serão demolidos, seus ídolos serão despedaçados, seus lugares de adoração serão derrubados e todos os objetos
religiosos que vocês fizeram serão destruídos. O lugar ficará cheio de cadáveres e vocês saberão que somente eu sou o Senhor. Deixarei, porém, que alguns dos meus povos escapem da destruição e eles serão espalhados entre as nações do mundo. Então, quando estiverem exilados entre as nações, se lembrarão de mim. Reconhecerão quanto me entristece o seu coração infiel e os seus olhos lascivos por seus ídolos. Por fim, terão nojo de si mesmos por causa de todos os seus pecados detestáveis. Saberão que somente eu sou o Senhor e que falava sério quando disse que traria sobre eles essas calamidades. Assim diz o Senhor soberano: batam palmas de horror e batam os pés. Gritem por causa de todos os pecados detestáveis que o povo de Israel cometeu. Agora morrerão de guerra, fome e doença. A doença matará os que estiverem exilados em lugares distantes. A guerra destruirá os que estiverem por perto, e os que sobrarem morrerão de fome. Enfim, derramarei toda a minha fúria sobre eles. Eles saberão que sou o Senhor, quando seus mortos estiverem espalhados entre os ídolos e os altares em todas as colinas e montes, debaixo de toda árvore verdejante e de todo carvalho que dá sombra. Os lugares onde ofereciam sacrifícios a seus ídolos, eu os arrasarei e deixarei suas cidades desoladas, desde o deserto no sul até Ribla no norte. Então saberão que eu sou o Senhor. E agora vamos continuar em Hebreus, capítulo 4, versículo de 1 a 16. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou, porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se reuniram aqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse: assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo, sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas em outra passagem, Deus diz: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa de sua desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entre em seu descanso. E essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi há muito tempo depois, nas palavras já citadas. Hoje, se ouviram sua voz, não endureçam o coração. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus, porque todos que entraram no descanso de Deus descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos, pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos conta. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graças para nos ajudar quando for preciso. E agora em Salmos, capítulo 104, versículo de 24 a 35. Ó Senhor, que variedade de coisas criaste! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de tuas criaturas.
Ali está o oceano vasto e imenso, cheio de seres de todo tipo, grandes e pequenos. Por eles passam navios e o Leviatã, que criastes para brincar no mar. Todos dependem de ti para lhes proveres o alimento de que necessitam. Quando tu lhes dás, eles o recolhem, abre as mãos para alimentá-los, e eles ficam satisfeitos. Se afasta deles, porém, enchem-se de medo quando lhes retira o fôlego. Morrem e voltam ao pó. Quando sopras teu fôlego, novos seres são gerados e renova a face da terra. Que a glória do Senhor permaneça para sempre. O Senhor tem prazer em tudo que criou. Basta um olhar e a terra estremece. Com um simples toque faz fumegar os montes. Cantarei ao Senhor enquanto viver, louvarei meu Deus até o último suspiro. Todos os meus pensamentos lhe sejam agradáveis, no Senhor me alegrarei. Desapareçam da terra todos os pecadores. Deixem de existir para sempre os perversos. Todo meu Senhor, louve o Senhor. Louvado seja o Senhor. E agora em Provérbios, capítulo 26, versículo 27. Quem prepara uma armadilha para os outros, nela cairá. Quem rola uma pedra sobre os outros, por ela será esmagado. Até amanhã, no dia 3 de novembro.